Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 2 de novembro de 2022. O meu vídeo dessa vez, a minha indignação é com os caminhoneiros. Tá? Mas a minha indignação não é contra os caminhoneiros, já vou deixar bem claro. Mas a forma como foi feito. Sim, a gente sabe que os caminhoneiros não estão tendo mais lideranças. Até porque ninguém vai se manifestar líder de uma categoria sabendo que lá a polícia, o político que você ajudou a eleger, tá? Vai ser contra você, vai querer te prender, vai querer cobrar uma multa de 100 mil reais por hora, sabe? Isso é uma coisa incoerente, no mínimo incoerente, mas isso é conversa para uma outra hora. A minha indignação vai da forma como vocês fizeram esse movimento, tá? E não teve uma pauta, vamos dizer assim, clara sobre isso. Tudo que vocês estão reivindicando é corretíssimo. Eu apoio. Eu não sou contra caminhoneiro, muito pelo contrário. A minha opinião sobre o caminhoneiro, não sobre o caminhoneiro, e sim do transporte, do modal de transporte no país, é que é errado. Nós temos um país de dimensões continentais e a coisa que menos a gente deveria ter era transporte rodoviário. Por quê? Porque é caro. Torna a vida do brasileiro, de uma forma geral, mais cara, especialmente para aquelas categorias mais pobres, para aquela classe mais pobre da sociedade. Por quê? Porque o alimento, que é a base deles, acaba sendo mais caro. Você tem que transportar via rodoviária um alimento de um estado para outro. Veja, vou dizer de novo, nós temos dimensões continentais. Às vezes, o nosso deslocamento de um estado para outro é maior do que você passar de vários países na Europa. Tá? Então, o nosso modal deveria ser ferroviário, deveria ser aquático e deveria ser de cabotagem. Isso não quer dizer que o caminhoneiro vai ser prejudicado, não vai. Porque o transporte de caminhão vai continuar existindo, tá? Da mesma forma, entendeu? Só que daí em viagens mais curtas, porque veja, o ferroviário ele chega até um ponto, e dali para frente tem que ser caminhão. O aquático chega até um ponto, daí tem que ser caminhão. O de cabotagem chega até um ponto, tem que ser caminhão. Então isso não prejudica o caminhoneiro. Mas isso é uma conversa para um outro vídeo que eu quero fazer também. O negócio é o seguinte, veja. O que vocês fizeram de errado? Primeiro, a gente já concordou que a reivindicação é justa, que as pautas de vocês eram corretas, tá? Mas a forma de fazer não foi correta. Vocês não precisam proibir ninguém de fazer nada. É só vocês pararem. Só isso. Você só tem que ser organizado nesse ponto. Por quê? Veja, ambulâncias, ônibus, perecíveis, remédios e o automóvel, de uma forma geral, deveria passar. Para que isso acontecesse, é muito simples. Tá? Vocês não precisam parar em cima de rodovia, vocês não precisam proibir ninguém, vocês não precisam correr o risco de ser preso, de ter que pagar multa e coisas tal, não precisa. Vocês só precisam parar. Não precisa parar todo mundo. Uma parte parando já resolve o problema. Quer ver? Vou dar um exemplo. Caminhão-tanque. Se metade parar, em 3 dias nós temos problema de abastecimento. Veja, 3 dias. Tá? Ah, porque o frete é muito barato. Isso é uma outra conversa que nós vamos ter mais para frente. Mas veja, se vocês aceitarem que o empresário cobre caro de vocês, cobre barato de vocês, perdão, que o lucro de vocês diminua, é só vocês não fazerem o frete. Não, para você eu não vou fazer. Por quê? Não, porque está muito barato, todo mundo paga X, você está pagando X menos não sei quanto. Não, não é legal. Isso não cobre os meus gastos, não vou fazer. Mas isso também é uma conversa mais para frente. Tá? Vocês não sabem a força que vocês têm. Entendeu? Por causa da forma do modal rodoviário, de transporte rodoviário que nós temos no Brasil. Tá? Se vocês pararem pacificamente nos postos de gasolina, na beirada das estradas, deixando o pessoal passar, vocês vão ter do mesmo jeito, tá? Vão ter do mesmo jeito o reconhecimento da sociedade e ninguém vai reclamar e não vai ter polícia para encher o saco nem nada. Então a minha indignação é simplesmente da forma como foi feito.
É só isso. Veja, eu também trabalho com transporte, tá? E nesses dias a minha empresa, a empresa na qual eu trabalho, ela não mandou em viagem porque não sabia se ia chegar. E se chegasse, não sabia se ia voltar. Então eu fiquei parado. Eu não queria ficar parado, eu tenho conta para pagar também, do mesmo jeito que vocês têm. Tá? Mas eu fiquei parado porque nesses dias eu não tive trabalho por conta das paralisações. Então, é justo a reivindicação de vocês? É. Mas não é justo que a reivindicação de vocês cause prejuízo a um terceiro. Tá? Então, a cláusula pétrea da nossa Constituição, que é a, a liberdade de você ir e vir, e a liberdade de se expressar de todo mundo, que é isso que eu estou fazendo agora também, expressando a minha opinião, é inerente a todo mundo. Só que a hora que você bloqueia, você me prejudica. Não precisa fazer isso aí. Entendeu? Só precisa ser um pouco mais organizado. Então a minha indignação é sobre isso. Com relação ao preço de frete, a forma dos caminhões e não sei o que e tal, eu quero fazer um outro vídeo um pouquinho mais completo, tá? Para ver se atrai um pouco a atenção. Veja, mais uma vez, isso é minha opinião. Isso não quer dizer que eu sou imbuído da verdade, de que vocês têm que fazer o que eu estou falando e tal. Não, não é isso, tá? É a minha opinião. Só reflete sobre isso aí, tá? Beleza? Espere no próximo vídeo. Obrigado, boa tarde para vocês.